te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh Deus, esse é quem tu és, o Deus de milagre, o caminho no deserto, a luz na escuridão. Tu és a nossa resposta. Obrigado, Senhor, pelo quem tu és na nossa vida. Obrigado, Deus, porque nós queremos nos deter em quem tu és. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que está transformando histórias, corações.
E obrigado, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor já está tocando em vidas aqui, nesta hora, Pai, nesta live, meu Deus, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, pela vida da nossa querida missionária Mabel. Pai, que o Senhor esteja de uma forma preciosa, abençoando a tua filha, Pai. Agora, Deus, de uma forma tremenda, usando a tua filha de uma forma especial para abençoar, trazer uma palavra de vida, de esperança, de transformação, de visão, de propósito para cada um de nós que estamos aqui agora, Pai. Em nome de Jesus. Nós ofertamos, Pai, esta live, em nome de Jesus. Ofertamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória em nome de Jesus. Aqui estamos nós para recebermos um pouco mais de uma missionária abençoada. Minha Amém. amiga querida Mabel. Amém. Glória Amém. a Deus, Pastora. glória a Deus. Que prazer ter você aqui comigo. Amém. Mas eu quero você aqui. Ah, em breve. Amados, a Mabel é uma amiga nossa, mora na Espanha, lá agora são 2 horas da manhã, mas ela assim, com tanto carinho, com tanto amor, ela me disse, eu falei, Mabel, só tem o problema do horário, o horário aí é diferente daqui, como é que a gente faz? E ela disse, não, essa hora sempre Deus me acorda para estar orando. Falei, então glória a Deus, aí é benção, glória a Deus. Sim, Minha amada, seja bem-vinda, a palavra é com você, se Amém. apresente e Amém. deixa Deus te usar aí poderosamente. Oh, Jesus, faz isso sim, Pai. Pai. Amém, amém. Assim, falar de Pai. Falar Amém. de um Deus de amor que cuida, que zela. Um Deus precioso. E como Aleluia. algumas vezes me perguntam assim, dê um qualificativo para Deus. Aí eu busco e digo, ele é exagerado. O amor dele não podemos falar deste amor. Não podemos, né? E boa noite a todos. Sei que tem um monte de amigas aí já participando, né? Aqui estamos Amém. 2 horas da manhã em Espanha e com muito calor. Estamos aqui em torno de 30 graus Ai, que bênção. à noite. Chegou o verão e é um tempo de muita alegria, porque aí eu me sinto mais como brasileira, né? Me sinto mais animada, né? Bom, eu vou ler um versículo. Sim. Porque aí vamos compartilhando. E esse foi o versículo que, quando eu me converti, né? Quando o Senhor me achou, foi o versículo que falou muito a minha vida. Que está em Salmo 119, 71. Sim. E diz assim, 71 e 73, que diz, foi-me bom ter sido afligida, para que eu aprendesse os teus mandamentos. E o 73 diz assim, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Amém, amém. Foi uma palavra assim muito forte. Eu me lembro muito que como falamos aí, que eu tinha medo de Deus, eu comecei a ler o Salmo 119 e não sabia que era o maior que tem na Bíblia. E quando cheguei no Salmo 69, eu estava muito cansada. Era um sábado tarde, eu tinha trabalhado muito, estava muito cansada. E aí eu fiquei com medo de terminar de ler, já que eu estava aprendendo a Bíblia naquele momento, a ler e tal. E eu dizia, como é que eu faço? Eu me ajoelhei e me pedi, me perdoe, me desculpe, mas eu não aguento, eu estou cansada, eu só vou terminar de ler depois, quando eu virava lá as páginas, que eu ainda estava no 70. E aí eu marquei na Bíblia onde eu estava, que foi no 73. E aí eu disse, olha, quando eu começar a ler outra vez, eu começo do 71.
Isso tudo não é porque eu tinha cuidado, era porque eu tinha medo dele, desse Deus que já tinha me castigado tanto. Uhum. Entende? E aí foi muito forte, porque três coisas me fizeram entender, aprender quando Uhum. eu conheci Jesus. Três palavras, eu posso dizer assim, que foram entender, aprender, certo? E Uhum. decidir. Que benção. Entendendo, aprendendo e decidindo, eu estou até hoje, nesses tempos aí, desses três verbos em minha Uhum. vida. Uhum. Eu entendi, primeiro eu entendi, eu vou estar contando testemunho, indo e voltando para poder Sim, sim. ser resumida, né? Primeiro eu entendi que eu não fui castigada por Deus, né? Uhum. Porque tem um pai que me formou no ventre de minha mãe, né? Mas para mim, que não conhecia o Senhor, eu passei por dificuldades muito grandes. Eu perdi minha mãe tinha 7 anos de idade e perdi o meu pai aos 9 anos de idade. Tivemos que nos separar, cada irmão ir morar em uma casa de um tio, de um parente, porque ninguém podia cuidar de três crianças. Uhum. E foi muito duro, muito difícil, numa cidade no interior. E eu tinha, assim, ia à igreja, participava da igreja católica e tal, mas assim, Deus está lá. Se você fizer alguma coisa errada, Ele vai te castigar. Porque Ele Uhum. já fez o que fez com você, né? Te deixou sem pai, sem mãe, então você é dura, e às vezes a gente ouvia, né? Ela não tem pai, não tem mãe, eu, de quem é a culpa? Eu sou uma criança, a culpa é Deus quem dá a vida e quem tira. Uhum. Eu tinha medo dele, né? E passamos por dificuldades muito grandes, por tempos muito difíceis, e eu não conhecia o Todo-Poderoso. Não conhecia. Eu ouvia falar de Deus, eu ouvia falar desse Deus que castiga, desse Deus, mas eu não tinha conhecimento dessa paternidade. Essa paternidade que eu aprendi a partir da palavra do Senhor, a partir de conhecer com o Senhor, né? E eu me lembro que o Salmo 68:5, que diz assim: Pai de órfãos e defensor de viúvas, é Deus em sua habitação. Amém. Quando eu li essa palavra, algo mudou dentro de mim. Amém. Vou dizer, foi Ele se amostrando. Eu sou seu pai. Uhum. Sou, eu te amo, eu estou contigo, eu sou um Deus presente. E aí as coisas foram mudando para mim em relação a Deus, né? Aquela mentalidade que você tinha, porque na verdade foi forjado na sua mente a ideia de um Deus punitivo. Não foi isso? E aí quando você encontrou a paternidade de Deus, isso foi desconstruído na sua mente. Na É minha mente. isso? É Amém. isso mesmo. Uhum. Ainda que eu não conhecesse, ele estava sempre cuidando, zelando, porque Sim. quando ele zela pela palavra dele. Uhum. Eu costumo dizer, quando eu encontro alguém que perdeu seu pai, ou que perdeu sua mãe, ou alguém que está se sentindo sozinha, eu digo, não, ele vai estar aí com você. Eu acho, às vezes eu digo assim, parece que ele está mais comigo do que com as outras pessoas. Não é, é um Deus presente com todos. Aleluia. Encontramos. Se buscar a ele, vai encontrar, porque ele é em detalhes. Eu comecei a Amém. perceber, pastora Vânia, que em detalhes pequenos, de pai com filho, pai natural aqui na Terra, né? Que Uhum. cuida, assim, a que hora você vai chegar e tal. Eu comecei a entender um Deus assim comigo. Aquele Deus que estava preocupado com pequenos e grandes detalhes na minha vida. Uhum. Né? Esse é o meu Abba. Eu sou apaixonada por ele. E é algo que, como eu disse, eu comecei a entender. Quando eu conheci o Senhor Jesus,
eu comecei a entender que Ele é quem dirige as nossas vidas, que Ele que me formou e que Ele é meu Pai. O segundo ponto Amém. que eu falei, né, foi que eu comecei a aprender. Eu aprendi que as circunstâncias da vida, que a vida me apresentam, elas não podem definir o meu futuro. Aleluia. E isso foi algo que o Senhor me ensinou e que foi muito forte. Por quê? Porque morando no interior, né, numa cidade pequena, sem recursos financeiros, eu não tinha futuro. Uhum. Diz assim, de um futuro promissor, de estudar, de fazer uma faculdade, de poder ir trabalhar, de ser independente. Não tinha. Né? Eu estava lembrando, fazendo isso tudo, né? Que eu, às vezes, assistia na televisão, eu morava na casa de uma tia, eu assistia a televisão e eu via as mulheres com as aeromoças com as malas de carrinho. E eu, dentro de mim, dizia, meu futuro é mala de carrinho. A gente não sabia que era uma maleta lá no interior, né? Então, eu disse, meu futuro é esse. Mas calada, porque eu não tinha condição de dizer a ninguém, quando é que eu ia pegar uma mala daquela ali, né? E, morando no interior, eu era manicure, comecei a trabalhar muito, trabalhei muito cedo mesmo, porque eu pensava assim, se minha mãe fosse viva, eu estudava. Se minha mãe fosse viva, eu estudava no colégio particular. Portanto, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar para fazer o que ela faria por mim. Uhum. Assim, era um sentimento muito forte da perda, né, de não ter, e também de ter sido separada de meus irmãos, não morando junto com eles, né? Uhum. Assim, eu trabalhei muito, 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 muito. Terminei o segundo grau no interior. Aí uma amiga de minha mãe me convidou para eu ir morar em Salvador, na capital, e eu fui para estudar, para fazer vestibular, só que eu não tinha feito um bom curso de preparação. E aí foi muito difícil também, não passei no vestibular e segui trabalhando. Depois fui trabalhar num banco e abri o meu ateliê em Salvador. E o dom que Deus tinha me dado, desse Deus cuidando e zelando, foi de aprender a costurar sem nunca tomar curso de costura nenhuma. Uau. Minha mãe era modista, mas ela morreu, eu tinha 7 anos de idade. E eu nunca tomei classe de costura. Sempre sentava, fazia, cortava, tudo que mandava fazer, olhava e dizia, é fácil. E eu seguia fazendo, certo? Seguia fazendo. Aí, vamos lá. Comecei a trabalhar muito, muito. Eu me lembro que tinha horas que tinha dias que eu trabalhava até 15 horas. Uhum. Porque eu confiava em Deus e na força do meu braço. Hum. Nesta confiança, assim, Deus está lá, eu que me cuide, porque senão Ele castiga. Aí vinha novamente a ideia do Deus punitivo. Aquilo sempre vinha sendo trabalhado em minha mente. Eu, já conhecendo ao Senhor, inclusive, eu tinha, assim, cuidado, olha o respeito, o Senhor é o Senhor, sabe? Então, assim, era muito, muito duro, né? Uhum. E eu me lembro que eu trabalhava muitas horas, era uma loucura, aquela força só poderia ser o Senhor. Às vezes eu estava 2 horas da manhã na máquina Uhum. e tinha que dormir, aí eu botava o relógio e dizia dormir 2 horas para levantar às 4 para cortar a roupa de não sei quem, de não sei quem, aí começava. Era uma loucura. Mas com tudo isso, era ele quem me sustentava, era Amém. ele que dava essa força, não era normal, né? Humanamente. Até que um dia eu estava muito cansada e eu comecei a clamar, né? Senhor, me tira disso, me tira dessa máquina, eu sei fazer, eu sei que o Senhor que me ensinou, porque eu nunca tinha tido curso de costura de nada, e eu preciso sair daqui. Até que um dia eu estava chorando muito e conversando e orando ao Senhor,
E ele me disse, sou eu quem te sustento. Quando o Senhor me falou isso, eu parei, porque eu tinha umas conversas com Deus, assim, muito, como eu disse, de pai e filho. De eu sentar no Uhum. sofá e ele sentar na cadeira e ele falar comigo diretamente. E como eu sou de gesticular muito, eu gesticulava, dizia, mais o Senhor, mais isso, mais aquilo, sabe? Eu fazia tudo isso. Ele disse assim, sou eu quem te sustento. Aí eu disse, sim, Senhor, eu sei que o Senhor me dá força para trabalhar, para poder me manter. Mas eu estou cansada. E a partir daí ele foi trabalhando na minha vida, ele foi se mostrando mais e eu entendendo que era ele quem estava cuidando de mim. Eu aprendi a agradecer, né? Porque antes eu dizia obrigada, Senhor, mas era com muito medo. Era com muito medo. Eu pude viver milagres tremendos, que depois hoje sempre que eu me recordo, eu começo a apontar os milagres de pai. Os Uhum. milagres de um Deus que cuida, que zela, milagres de provisão em minha vida. Amém. Eu me lembro que eu nunca busquei uma cliente, nunca tinha feito um cartão para dizer modista ou costureira, nada. Era tanta gente que eu tinha que fazer os pacotes e dizer assim, não, só para o mês que vem, essa para a semana. Eu tinha que agendar Uau. conta de fazer o que eu tinha para fazer, certo? E aí eu sei que um dia, nesse dia que o Senhor falou comigo que era Ele quem me sustentava, eu comecei a orar em relação a isso e digo, então me mostra como. Me mostra como eu posso sair dessa aflição Uhum. do trabalho. Eu amava costurar e eu aprendi porque ele mesmo me ensinou, me capacitou, né? E aí foram começando os milagres mais visíveis, porque eu me inscrevi para fazer uma prova para a faculdade, para estudar, para seguir, né, nos estudos, e passei e comecei. Só que a faculdade que eu fui fazer era a faculdade do que eu já tinha conhecimento, de moda. E eu não, e era uma faculdade particular. Uhum. Deus fez algo extraordinário, porque durante a faculdade era pela manhã, era o horário que eu Uhum. trabalhava, Sim. né? E durante a manhã, eu me lembro que eu tenho nessa minha caminhada, Deus foi usando muitas pessoas. Muitas pessoas foram canais de bênçãos para a minha vida, para cuidar de mim, para me levar para morar em suas casas, para a minha educação. Deus usou, Deus se mostrou através de várias pessoas, né? E aí uma amiga me incentivou muito dizendo, não, Mabi, você vai fazer essa faculdade, sim. E foi interessante porque ela disse, você nem se preocupa com o almoço. Durante toda a minha faculdade, eu chegava em casa à 1 da tarde e meu almoço estava quentinho na portaria do prédio. Uau, que Eu bênção. ia, lavava as mãos e eu almoçava de segunda a sexta. Então, assim, esses detalhes que um pai faz para uma filha, né? É verdade. Só um pai. E aí, terminei a faculdade, foi uma grande bênção, eu fiquei muito feliz, eu não esperava tudo aquilo. E passo a passo com o Senhor, ele dizendo a mim, sou eu, sempre ele me recordava disso, sou eu quem te sustento. E eu perguntei a ele, Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou fazendo tudo isso para deixar a costura, para deixar o pique de tanto trabalhar, né? E aí ele me disse assim, a palavra que ele me deu, não me recordo bem agora, mas assim, escolha o seu caminho, eu vou te apoiar, Uhum. eu vou estar ao seu lado sempre, né? Amém. Esse Deus é Emmanuel. E foi quando eu resolvi fazer uma pós-graduação no Rio. E eu não conhecia o Rio de Janeiro, eu não tinha ninguém conhecido lá na época, assim, muito íntimo. Primeiro eu pensei em fazer em São Paulo, depois uma amiga me ligou, disse, o que você vai fazer no Rio? Porque tem design de moda e tal. E eu, bom, decidi ir para o Rio.
aluguei um quarto na casa de uma amiga, depois fui viver na casa mais próxima, porque eu morava em Niterói, e a faculdade era na Avenida das Américas, no Rio. Era algo tremendo. Eu passei 2 anos, Uhum. praticamente, no Rio, onde sabemos assim que é um lugar perigoso e tal, para pegar ônibus, para sair da faculdade, 11 horas da noite. Tinha um colega que dividíamos o combustível e me deixava na porta de casa. Detalhes que só Deus pode fazer com esse cuidado. Eu não Uhum. tinha medo nenhum de estar no Rio de Janeiro. Eu me lembro que quando chegava às 7h, 6h30 da tarde, eu dizia, olha, você não me chame, não telefone para mim 7 horas. Porque eu digo, porque eu estou dormindo. Ah, está dormindo? Você não está indo para aula? Começa às 7h30. Eu digo, mas 7 horas da noite eu estou no túnel Zuzu. O túnel Zuzu. E eu dormia com aquele calor e com aquele embalo, eu dormia. Tranquila, tranquila, cuidada, zelada por Deus. Eu me lembro que no primeiro dia de aula, uma colega me deixou na frente de uma faculdade de Santa Lúcia, no Rio. Uhum. E não passou o autobus, ou passou, e como era o meu primeiro dia, eu não sabia bem qual era o ônibus que eu ia pegar. E eu fiquei desesperada, tinha uns homens assim do lado, eu digo, meu Deus, 11h30 da noite, o que eu vou fazer? Eu comecei a chorar, angustiada ali, primeiro dia de aula, eu estava 1 semana no Rio, e aí eu vi um posto de gasolina e disse, eu vou para aquele posto de gasolina, pelo menos ali deve ter o bombeiro, né, o trabalhador que vai me dar um endereço de um táxi, de alguma coisa, e me informar como fazer. Aí eu saí correndo, começou a chover, saí correndo e fui nesse posto de gasolina. E o posto de gasolina estava fechado. Eu disse, Jesus, o que é que eu faço agora? Desesperada, chorando. Quando, quando eu olhei para o lado, tinha um táxi parado, com o motorista dentro. E aí eu saí correndo, atravessei a rua, disse, moço, está livre o táxi, né? Ele disse, não, senhora, eu não estou mais trabalhando, mas para onde a senhora vai? Para onde você vai? Ele disse, eu vou para a Cruz Roja, para Cruz Vermelha. Aham. Eu vou para a Cruz Vermelha. Aí ele, eu moro ali perto, eu te levo. Eu estava num estado de crise, de desespero, porque como eu vou, o que é que eu vou fazer aqui no meio da rua, na madrugada, sem ter nenhum número de um táxi no Rio de Janeiro? E aí eu entrei no táxi, ele disse, por que você está nesta hora assim sozinha e tal? Ele viu meu sotaque, que eu não era carioca. Aí eu disse, eu saí e perdi o ônibus e tal. Ele disse, a senhora mora ali? Eu moro ali perto. Eu disse, sim, graças a Deus que eu pude lhe encontrar. Quando eu falei graças a Deus, ele fez, você é cristã? É evangélica? Eu disse, sim, sou evangélica. Aí ele, você é da Bahia? Eu disse, sou. Aí ele, aquele ar bem risonho, né? Aquela forma da Bahia. Ele simplesmente, em vez de completar a conversa, ele fez assim, eu te amo mais que a abelha ama a flor. E eu, que estava ainda do choro, né? Aham. Parei e disse... Aí ele seguiu cantando, eu te amo, e como é grande o meu amor. Aí ele parou e disse, na Bahia, eu conheci um pastor, há muitos anos, na Adonep, e este pastor pediu meu violão emprestado e começou a cantar esta canção. Isso eu estou falando como ele fez, né? Uhum. O pastor Átila Brandão. Eu comecei a chorar de novo, porque eu disse que eu encontro um táxi meia-noite, sem ter chamado, na primeira semana no Rio, e encontrar um taxista que conhece o meu pastor, foi algo para mim
do Deus que está te dizendo, eu estou aqui, eu cuido de você, eu sou Amém. em sua vida em cada instante. Aleluia. Deus faz isso. Uhum. Ele, só esse Pai de amor, que cuida Amém. e zela, né? Bem, enfim, ele abriu os meus olhos. Ele abriu os meus olhos para eu ver que ele era esse Deus de provisão. Olha, eu morei ali na Pituba, 16 anos. Quando eu aluguei o apartamento, eu tinha um trabalho assim fixo e tal, né? E eu me lembro que eu fui com duas amigas, uma tá até por aqui já colocando, Gilca linda. E nós fomos ver, eu fui com Gilca e com Tereza ver esse apartamento e oramos ali e eu aluguei esse apartamento. Passado 3 anos, o reajuste era anual. Passados 3 ou 4 anos, eu me lembro que ficou muito caro o aluguel, o condomínio e tal. E eu fui buscar outro apartamento, busquei outro apartamento. Não deu certo, a mulher desistiu já na semana que eu ia mudar, já estava com tudo nas caixas, tudo guardado. E aí o Senhor, eu chorando muito, disse, Deus, o que é que eu faço agora? Eu já falei com o proprietário que eu ia entregar o apartamento. E ele me deu uma palavra e disse, abra a boca que eu encherei. E eu chorando muito, assim, naquelas rebeliões de pai e filha, aí eu já tinha consciência dele. E ele me disse, aí eu telefonei para o proprietário, e eu não conhecia ele pessoalmente, porque eu tinha alugado através de uma administradora, né? E ele disse assim, Mabel, por que você quer mudar? Eu disse, porque aumentou muito e tal. Aí ele disse, quando foi feito o nosso contrato? Eu disse, há 3 anos atrás. Ele disse, olha, volte a pagar o que você me pagava no início do contrato. E no mês que você não puder, você deposita quanto você possa e me avisa. Mas, Senhor, que benção. Eu morei 16 anos com o mesmo valor. Meu Deus, só Deus faz isso. Só Deus. Por isso eu pude pagar a faculdade particular. Por isso eu podia me manter. O cuidado de Deus. O Meu Pai, Senhor, o que Pai que coisa está linda. presente, abençoando, abençoando. Então, assim, esse testemunho, eu tenho um testemunho de Deus de provisão, eu tenho um testemunho de Deus de cura na alma. Eu tinha um desespero terrível na hora de atravessar a rua. Podia estar bem arrumadinha, com sapato alto, como fosse, mas na hora que fechava a sinaleira, vambora! Corria na mão de quem estivesse do meu lado, saía correndo. E todos diziam, mas Mabel, que coisa feia, você corre para que desespero, o sinal está fechado. Era uma coisa que não era normal. Uhum. Eu comecei a orar, eu dizia, Senhor, faz vergonha mesmo, por que eu fico nesse desespero? Eu não conseguia me conter, eu atravessava a rua correndo. Uhum. E um dia, num sonho, Deus falou comigo, ele me mostrou que quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava atravessando a rua, minha mãe estava olhando eu atravessar a rua para ir a um mercado, uma venda que tinha do outro lado. E na hora que eu estava atravessando, um carro veio atrás de mim. E ele vinha buzinando, só que eu estava brincando e saltando tanto que eu não vi carro atrás de mim. Uhum. Então, tinha uns senhores que estavam jogando no passeio, assim, numa mesa, e eles gritaram muito forte, menina, deixa isso. Então, eu vi isso tudo num sonho que Deus me mostrou 35 anos depois. E aí, a partir daí, eu orei e ele foi sanando detalhes. Eu aprendi, que eu entendi e que eu decidi seguir a ele por todos esses detalhes e entender que ele é esse Pai de amor. Aleluia. Né? O zelo dele é muito grande, é muito grande, é muito grande. Tem um Salmo 32:8 que diz assim, eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você.
Não seja como o cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisa ser controlado por freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Eu, Uhum. eu entendi nesse Deus que instrui, que cuida em todo o caminho em nossas vidas. Não há outro, não há outro. É poderoso demais. E Amém. o que eu decidi nesta minha caminhada com Deus, né? Eu decidi entregar e obedecer. Amém. Entregar tudo para Ele, todo o meu caminho, meus sonhos, meus desejos. Quando eu voltei do Rio, eu já tinha assim mais convicção, eu não vou ficar só costurando, eu vou fiz um projeto, eu vou ensinar, eu vou na área de moda, então comecei a fazer uma pós-graduação em ensinança esqueci o nome, ensinança, eu estou pensando aqui em espanhol, mas é outro nome. Design Comecei de moda. O design eu tinha feito na pós-graduação. E eu Aham. comecei uma pós-graduação para ensino superior, para poder ensinar, né? Uhum. Então, assim, eu abri uma empresa de edição de armários, de organização, porque eu tinha feito também outros cursos no Rio, de organização de armários, de etiqueta e tal. Fiz vários cursos, aproveitando todo ano, 2 anos de estudantes, e ele cuidando em todas as coisas, né? Então, assim, quando eu abri a empresa, eu tinha tudo projetado, eu fazia tudo e orava, né? E parecia que estava tudo muito correto, parecia que estava tudo certo, eu agindo e orando, né? Até que o Senhor deu um basta. Uhum. Não é esse o caminho, não é por aí que você vai caminhar, né? E assim, foi um momento muito difícil, porque eu perdi muito, eu tinha investido muito para poder abrir a empresa, todos os gastos que aí no Brasil, para abrir uma empresa, era um gasto muito alto, né? E eu me lembro de um versículo, Isaías 31, que diz assim: Ai dos filhos rebeldes e teimosos, que executam planos que não são os meus, e que celebram pactos e alianças sem minha aprovação. E tudo o que fazem é ajuntar pecado a pecado. Eu Uhum. chorei muito quando Deus me deu essa palavra, porque estava tudo tão bem, tão bonito, sabe? Tudo tão organizado. Então, assim, foi um tempo muito difícil. Eu comecei a orar e a buscar do Senhor. E Ele seguiu me falando: os meus pensamentos não são os teus. Me trouxe a memória de um propósito dele, quando que eu tinha feito curso de missões há 12 anos atrás, na época, e eu não lembrava, e que ele tinha me dado uma palavra. Em meio a todo esse momento de dificuldade, de dor, de tudo não estar dando certo, o Senhor me trouxe de volta uma palavra que Ele tinha me dado, dizendo: Te enviarei a terras e terras, lugares que não conhece. Uhum. Então eu tive que me render, eu tive que me desarmar de todos os projetos e planos que eu tinha feito e ir para o joelho, orar e dizer: Senhor, o que tu queres? Eu entrego tudo a ti. O que tu queres, quais são seus planos, seus projetos. Eu falei com a minha pastora na época, com a bispa, e aí ela me ajudou muito em oração, compartilhei com alguns amigos, me ajudaram muito em oração, e o Senhor foi estabelecendo planos. Me acordo quando ele disse terras e terras, lugares que não conheço, eu jamais esperei que fosse Espanha. Uhum. Por quê? Porque eu tinha amiga nos Estados Unidos, a pastora Teresa, tinha amigos em outros países, e eu vou para lá, né? Para ajudar, já que o projeto do Senhor é que eu faça missões e tal. E o Senhor me disse: não, é Espanha. Eu não sabia o espanhol, não conhecia nada, mas Ele me trouxe aqui. Ele cuidou de
tudo da minha viagem. Ele cuidou de mim aqui. Como é que eu posso dizer? A cada dia, hoje, eu vejo esse Deus que está passo a passo, guardando, cuidando, ensinando. A humildade. Eu tive que me humilhar diante do Senhor. Uhum. Entendi que a humildade, ela abre portas para o poder da graça de Deus em nossas vidas. Uhum. A humildade abre portas para o poder da graça dele em nossas vidas. Aleluia. Eu me sinto muito abençoada, cuidada em todas as coisas. Aqui nesse tempo de pandemia, Deus tem sido fiel em tudo, em tudo. Amém. E aí sigo servindo a Ele, honrando a Ele, amando a esse Abba, esse Pai de amor, que cuida de mim e de cada uma de vocês que estão aí nos ouvindo, né? Ele está Uhum. presente. Ele é Deus. Ele é Pai. Amém? Aleluia. Amém. Essa foto aí foi aonde? Essa foto foi em Leida, quando eu cheguei, eu fui direto para Leida, e aí Uhum. eu trabalhei com caminhada de oração pelas ruas, aí foi quando estava na construção do templo de Leida, com o pastor Ferran, eu estive 3 anos trabalhando nessa igreja, Bíblia Aberta de Leida, foi uma Uhum. bênção, e eu dirigia o Ministério de Intercessão, e também ajudava no Ministério de Mulheres. Que bênção. Bênção. Glória a Deus, Mabel. E aqui é você fazendo um evangelismo na rua, é isso? Trabalho de evangelismo já em Tarraça. Em Tarraça eu estive durante 4 anos. Uhum. Muito trabalho de evangelismo nas ruas, de oração. Foi algo tremendo, tremendo, tremendo. Nossa, que lindo. E aqui é você dando uma palestra, é isso? Sim, sim. Aí eu estava dando um curso, né? Um curso que aqui a gente chama, aqui chamam de taillé, de organização de armários e closets na cidade de Sankirsa. Aham. Gente, que legal. Foi um encontro de mulheres, uma tarde que a gente sempre organizava ali em Tarraça, num hotel, um chá de mulheres. Uhum. Veja, Esse. foi em Leida, com o Ministério de Intercessão em Leida. Eu cuidava com as intercessoras também de toda a parte de campanha Uhum. de oração. Aí foi uma festa da cosecha, da colheita, festa Da da colheita. colheita. Aí você dando uma palavra, né? Uma palestra, não é isso? Sim, sim, sobre como vestir, sobre moda para mulheres, num curso de mulheres. Sim. E aqui é você ensinando a fazer o patchwork, é isso? Sempre organizei muitas classes aí eu estava fazendo classe de customização Hum, na igreja, a que gente sempre bem, organizava para as mulheres. Aí ainda faço isso. que benção. E esse aqui é a Copa? É uma Copa? Nada, eu resolvi, cada ministério, quando a construção da igreja de Leida, cada ministério organizava uma coisa. E o Ministério de Intercessão, eu organizei uma feijoada brasileira. Olha, Músico com brasileiro então assim, o pastor e todos se vestiu, todos que estavam trabalhando no evento conseguiam as camisas aí de Brasil e foi algo tremendo, tremendo esse que dia. benção. Aí foram minhas alunas de classe de customização, Uhum, na entrega que dos lindo, certificados, que algo tremendo. lindo, Mabel. Deus é Que fiel. coisa linda. Que coisa linda, Mabel. E agora você me disse que você recebeu a cidadania, né? Sim, sim. Você Sim, agora é uma cidadã espanhola. cidadã espanhola. Dia 8 já estou fazendo a minha carteira de identidade, já tenho marcada. Olha que bênção. Fidelidade de Deus, né? De Isso, isso. estar cuidando de nós. Amém. Assim eu tenho visto esse Deus de amor, né? Aí eu queria deixar uma palavra que diz Sim. em Isaías 64, que diz, Uhum. porque desde a antiguidade não se viu,
nem com o ouvido se percebeu. Um Deus além de ti, que trabalha Aleluia. para aqueles que nele esperam. Aleluia. Esse é o Abba, esse é o Deus que tem cuidado de nós. Esse é o Deus que ainda que seu pai, que sua mãe te abandone, ele todavia jamais te abandonará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mabel, você já está há quanto tempo aí na Espanha? Vai fazer 10 anos agora em setembro. 10 18 de anos. setembro. Aham, 10 anos. Glória a Deus. Eu estive aí em 2014, né? Sim. Com a pastora Tereza, uma equipe maravilhosa, né? Tremendo. A Foi Márcia, a Paty, né? Então, foi muito gostoso esse tempo na Espanha, onde nós fizemos lá a caminhada de intercessão com você, de né? oração. Sim. Lá em Terraça. Terraça. Foi muito bom, foi muito bom, foi uma experiência muito boa, né? Graças a Deus, não é? Então, olha só que lindo, né, Mabel, como é importante a gente reconhecer a nossa filiação, a gente saber Amém. quem é o nosso pai, né? Porque eu acredito que muita gente ainda carrega essa mentalidade de um Deus punitivo. Sim. Quer dizer, Deus é culpado, né, por uma enfermidade, por uma perda, por um fracasso, não é? Então, muita gente se magoa com Deus, Sim. né? Muita gente. E uma forma clara de você identificar isso é quando você começa a não querer mais falar com Deus. Às vezes a pessoa tem medo de dizer, estou magoado com Deus. Né? Ela não fala, mas a atitude dela fala, né? Ela esfria muito com Deus, ela não consegue ver propósito de Deus em nada, ela não consegue ver a mão de Deus naquela situação X, ela não consegue, não é? Verdade. E isso é curador, quando a gente entende, quando a gente recebe essa paternidade de Deus. Né? Então, a gente entende isso, aí isso nos cura, que foi o que aconteceu com você. Não é? Eu louvo a Deus por tudo isso que Ele fez na minha vida, por essa cura, por esse cuidado, por se mostrar como esse Pai cuidadoso, zeloso, algo tremendo. Ele fez e Ele segue fazendo. A cada dia, né? Ele vai... Sim. Quando estamos aqui, estamos sendo trabalhadas, moldadas por Deus, e Ele vai mostrando. E quando nos entregamos, Ele aí vai direcionando, Ele vai à frente dos nossos caminhos. E hoje você está com uma obra social aí também, né? Sim, sim. Estou com um novo projeto, já vocês verão. Algo novo. Tem me dado assim um projeto que é o... Vou dizer o nome porque eu sei que já está certinho assim, né? É o Clube da Costura, ponto a ponto, com linhas, com cordões de amor. É que como o nome está em espanhol, então é Clube da Costura, Clube de la Costura, ponto a ponto, com hilos de amor. Ei, que coisa linda. E eu tecendo vidas, tecendo comunhão, tecendo novos bordados. E eu fico feliz de saber que a AMAC, a Associação Muito Além de um Câncer, foi adotada por esse projeto, né? A primeira, a primeira, né? Que coisa linda, né? O projeto projeto vai ter assim sempre uma programação que eu chamo de interior e uma programação exterior, entende? Sim. Então nós vamos estar no interior, quer dizer, diretamente evangelizando, fazendo projetos com mulheres, de classes de costura, de classes de customização, de várias outras charlas ou palestras. Sim. E o externo é poder dar suporte ou abençoar outras associações ou igrejas. Amém, amém. Com essas classes e com isso.
Que coisa tremenda. Mabel, eu sempre digo que a gente tem como ajudar o próximo. Não tem, a gente não tem desculpas, né? Não tem. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não sei o que fazer. Então a gente fica dando essas desculpas, né? Mas nós temos condições sim. Deus pode nos usar, né? Deus pode nos usar de uma forma poderosa, né? E nos dar projetos. Amém. Talvez você que está aí nos ouvindo hoje nessa live, Deus assim fez nascer no seu coração algum projeto, alguma coisa para ajudar alguém, para ajudar uma sociedade, para ajudar um grupo de pessoas, um bairro, né? E você pode se colocar à disposição, só se coloca à disposição. Não fique questionando, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tecido, eu não tenho condições, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não faça isso. Só se disponha. Né, Mabel? Se disponha. E ele abre portas onde não há. Onde não tem portas, ele abre. Ele abre. Eu creio nisso. Eu Tremendo. creio nisso. Tremendo. Sabe? Então, às vezes a gente fica preso nas nossas dores. Olha que coisa linda. Você tinha tudo para não funcionar. Tinha tudo. Tudo. Para não funcionar. Você poderia ter parado lá nos seus 7 anos de idade. Não é? Sim. E hoje é ser uma mulher adulta, né? Mas ao mesmo tempo frustrada aqui dentro, ou adoecida, magoada, porque lá atrás aconteceu perdas, aconteceu coisas, você era criança, por que Deus fez isso comigo? Por que isso aconteceu? Não é assim? É verdade. Mas não, você decidiu. Ele nos dá força. Se buscamos nele, se nos humilhamos diante dele, se clamamos a ele, ele direciona o caminho. E ele mostra os projetos dele, os planos dele para nossas vidas, que são maiores. Eu não pensava que eu poderia seguir ali, trabalhando com minhas clientes e tal, mas ele disse, não, eu quero que você vá para outro lugar que eu vou te mostrar. Aleluia. E assim foi. Amém. É ir à frente. Porque ele tem, como eu costumo dizer, vestidos de louvor. Ele tem vestidos coloridos para pôr, para vestir seus filhos, para vestir suas filhas. Ele tem vestes de alegria, de gozo, de santidade, de justiça. Glória a Deus. Vestes coloridas. Amém. O pai tem veste colorida para as filhas. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém, amém. Mabel, eu queria que você orasse. Amém. Amém? Amém. Eu queria que você orasse e que você abençoasse cada pessoa que está nessa live. Amém. Pessoas aqui que têm desejos no coração, né, de abençoar vidas, né? E que provavelmente se paralisou, né? Deixou se paralisar pelos traumas do passado, pelos medos, pelas situações antigas, né? Mas o Senhor é o Senhor que Ele coloca as vestes de louvor em nós, né? Ele troca a nossa tristeza em alegria, né? Então, eu queria que você orasse agora por todos nós que estamos nessa live, amém? Fique à vontade, ore em português, em espanhol, aquilo que você conseguir orar com mais liberdade. Amém, amém. Eu oro em português. Senhor, Amém. eu quero te agradecer, Abba. Te agradecer por cada vida, pelas amigas, por cada um dos que estão nos assistindo nessa live. Em nome de Jesus. Pedir, Senhor, que o Senhor esteja visitando, sondando o coração delas, porque Tu és esse Deus Pai presente. Aleluia. Para entender que em meio à dor, que em meio à dificuldade, que o Senhor está aí, que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é o Deus que troca as vestes de tristeza, que cobre com manto de alegria. Eu quero te pedir visita, Senhor, cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Com essas vestes de louvor e de alegria. Deus, aleluia. Revela para ela, traz de volta sonhos que foram escondidos, que estão esquecidos, aqueles projetos, meu Deus, que foram engavetados, porque a gente olha às vezes e diz, não tem jeito, não tem solução, não tenho recursos, mas o Senhor é a nossa provisão. Tu és o Deus que
todas as necessidades. Em nome de Jesus. Cada uma das irmãs e cada um dos que estão aí assistindo possam se dispor a buscar ao Senhor, Em nome de Jesus. e a seguir e guiar e deixar-se ser guiada pelo Em nome de Jesus. porque o Senhor sempre tem um trilho novo, o Senhor sempre tem um caminho novo. E É o Senhor verdade, papai. mostra para cada um. Eu quero abençoar a cada uma das minhas amigas, das minhas irmãs, das Em minhas nome de Jesus. tenho aí, eu sei que tem gente me ouvindo da minha família. Eu quero Amém. e te agradecer por cada uma dessas vidas. Te louvo, Deus de poder, Deus de amor. Quero abençoar Aleluia. a pastora Vânia, a vida da Amém, Jesus. que essa Nós associação, recebemos, meu Pai. Senhor, possa estar crescendo, Em multiplicando, nome de Jesus. Em nome de Jesus. vidas, e que vidas sejam curadas, Senhor, saradas, Em Senhor, no nome de corpo Jesus. e na alma, através dessa associação, e que cada dia, juntas, como Igreja de Cristo na Terra, como filhas do Sim, Deus meu Pai. Altíssimo, possamos glorificar o Teu nome em nossas vidas e através de nossas vidas. Em Abençoa nome cada de uma das Jesus. minhas amigas, Senhor. Abençoa cada um Amém, Jesus. dos irmãos que estão aqui participando. Eu te Sim, meu louvo Deus. e te agradeço pelo teu zelo, pela tua Aleluia. fidelidade, pelo teu, Aleluia. pelo teu amor. Em nome Amém. de Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Pai, Graças. obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Amém. Obrigada, Senhor. Pai, nós também oramos, Pai, pelo pedido da Silvana, pela vida da Michele, Senhor. Ela está com pressão alta intracraniana, Pai. Ela está pedindo, Senhor, oração nesta hora, meu Pai. Amém, E nós Jesus. oramos agora pela Em nome Michele, de Jesus. Senhor, que ela seja liberta agora dessa pressão, Amém. hipertensão Em nome de Jesus. intracraniana, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Toca ali, Senhor, agora, Pai, na vida dela, por amor, por misericórdia, Senhor. Toma a vida da Michele nas tuas mãos agora, meu Deus, em nome de Jesus, liberando sobre ela cura, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida da Mabel, por esse projeto, Clube da Costura, Senhor, ali na Espanha, Pai, que seja, Senhor, algo, Pai, poderoso nas tuas mãos, para alcançar vidas, para conectar destinos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Traga a ela, Senhor, todos os recursos necessários para manter esse projeto ali, Senhor. Todos os recursos, Pai, de costura, Pai, de voluntários, meu Deus, de dinheiro, meu Deus, recursos de tecidos, meu Pai, de linhas, de agulha, Pai, do menor recurso ao maior. Senhor, traz ali para Mabel, Senhor, para que ela possa executar esse projeto com a excelência do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, te adoramos e damos a Ti toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Mabel, muito obrigada. Nada, querida, te amo, que Deus siga te abençoando. Também te amo. Amém. E que sai esse ano ainda estaremos juntas. Em nome de Jesus, eu Amém. creio. Amém. Um beijo no seu coração. Beijo. Obrigada a todas as amigas aí, Dio, Amém. minhas sobrinhas, todos que estavam aí participando. Obrigada. Amém, amém. Obrigada a todos que ficaram aí conosco até agora. E eu quero deixar Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Que você tenha um repouso no Senhor nesta noite. Que o seu sono seja um sono reparador, em nome de Jesus. Amém?